Se fizermos uma lista dos sofredores mais famosos da Bíblia, Paulo, apóstolo, estaria presente seguramente. Por ocasião do seu chamado para o ministério apostólico, para o ministério pastoral, Paulo ouviu do Senhor aquilo que lemos em Atos, capítulo 9, versos 15 e 16. Você, Paulo, é para mim um instrumento escolhido, você vai levar meu nome para os gentios e eu vou lhe mostrar o quanto importa, o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. De fato, ao considerarmos o livro de Atos e as epístolas paulinas, nos deparamos com a realidade de que Paulo sofreu bastante. Como Paulo lidou com tudo isso? Como Paulo suportou tudo isso? Se quisermos descobrir como Paulo enfrentou todas as adversidades que lhe sobrevieram, precisamos analisar com calma e com atenção como ele consolou e pastoreou por meio de suas cartas aqueles que sofriam tribulações e aflições. Nesse sentido, gostaria de chamar a sua atenção para o bonito, precioso e poderoso 4º capítulo da Epístola de Paulo endereçada aos Filipenses. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a paz de Deus. A verdade é que todos querem paz, ainda mais uma paz que vem do próprio Deus. O que é e como é essa paz de Deus? Paulo a define de duas formas. Em primeiro lugar, a paz de Deus é equilíbrio e é calma interior. Nos versos 11 e 12 do capítulo 4, Paulo registrou que aprendeu a se sentir satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo escreveu isso mesmo enfrentando tortura, violência, privações e ameaça de morte. Dessa forma, a paz de Deus envolve equilíbrio e calma interior. Em segundo lugar, a paz de Deus não é só uma ausência, mas sobretudo, uma presença. Repito, a paz de Deus não é simplesmente uma ausência, mas uma presença. Refiro-me aqui àquela presença sempre consoladora, motivadora, fortalecedora, transformadora do eterno Deus. A paz de Deus não é simples ausência de medo. A paz de Deus é a certeza de estar sendo protegido. O termo grego traduzido como guardar significa cercar e guarnecer totalmente de fortalezas, uma cidade ou um edifício para protegê-lo. Chama a sua atenção para a dessemelhança, para a diferença que existe entre a abordagem cristã e a abordagem secular a respeito da paz. A abordagem contemporânea secular ensina que a pessoa deve afastar pensamentos ruins, a fim de obter controle sobre o medo e superação. Para o cristianismo, a paz não começa com a expulsão, com a eliminação de pensamentos negativos, mas pensando no Deus da paz que está sempre com os seus filhos. Você não deixa de encarar os fatos, mas recebe um poder vivo e efetivo que toma conta de você e o capacita a enfrentar a realidade. A paz de Deus é algo que levanta e ajuda você a atravessar esses problemas. A paz de Deus é a certeza que não importa o que aconteça, no fim, tudo vai dar certo, mesmo que nem tudo esteja certo nesse exato momento. A paz de Deus, portanto, não é resultado de simples otimismo, mas resulta de esperança fundamentada nas Escrituras. A paz bíblica é a união de calma e equilíbrio interior com a certeza da presença do Senhor e de sua proteção que transcende e excede os limites da razão e do natural. A pergunta que surge é a seguinte: existem disciplinas que podem nos ajudar a cultivar essa paz? Sim, e eu quero conversar sobre isso com você.
A primeira disciplina é a disciplina de pensar. Chama a sua atenção para os versos 8 e 9 de Filipenses, 4º capítulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos e rapidamente o coração e a mente se veem divididos e sufocados pela ansiedade, pela preocupação e pela tristeza. Nós precisamos ter a plena consciência de que nossos pensamentos são extremamente poderosos. Nossos pensamentos, apesar de não poderem serem vistos, pesados, medidos, nos influenciam significativamente e determinam, de certa forma, a maneira como vivemos. As maiores batalhas dos crentes são travadas no campo da mente, e nessa trincheira que é a nossa mente, a guerra é ganha ou perdida, de modo que podemos afirmar sem reserva, sem medo, sem receio, que o homem é aquilo que pensa. Alguém já afirmou muito corretamente o seguinte, preste bastante atenção: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Tudo começa com um pensamento. É justamente por isso, é justamente por causa disso, que devemos pensar corretamente para depois agirmos corretamente. Esse é o padrão bíblico oferecido por Paulo nesses dois curiosos versos de Filipenses. No verso 8º de Filipenses, o apóstolo trata sobre a importância de pensar corretamente para depois, no 9º verso, tratar sobre a necessidade de agir de forma correta. Tudo começa, tudo se inicia com o pensamento. Nesses versículos, Paulo não recomenda a pessoa a elevar a mente de forma genérica, mas elevar sua mente para aqueles ensinamentos específicos da palavra de Deus, sobre o próprio Senhor, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre salvação. Enfim, Paulo ensina que os crentes devem sempre pensar no plano de salvação que Deus oferece aos pecadores. Para Paulo, a paz cristã não resulta de pensarmos menos, mas de pensarmos mais. Devemos pensar mais e com mais intensidade e com mais frequência sobre as grandes questões da vida. A paz resulta do pensamento disciplinado sobre as implicações de nossas crenças. A paz de Deus resulta de apropriação intencional de certo ponto de vista. Jonathan Edwards, notável teólogo norte-americano do século XVIII, certa vez pregou um sermão intitulado Felicidade Cristã. Nesse sermão, o então jovem pastor congregacional afirmou algumas coisas. Em primeiro lugar, as coisas ruins concorrerão para o bem de alguma forma. Em segundo lugar, as coisas boas da vida, a adoção na família de Deus, justificação, salvação em Cristo, essas coisas jamais são tiradas dos crentes. E em terceiro lugar, as melhores coisas, vida no céu, ressurreição, ainda estão por vir. A segunda disciplina é a disciplina de agradecer. Em Filipenses 4:6, lemos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
Paulo nos orienta a dar graças enquanto fazemos o pedido, ou seja, antes mesmo de obtermos a resposta, devemos agradecer. Por que devemos agradecer a Deus de forma antecipada? Isso parece não fazer sentido aparentemente. Na verdade, Paulo está ensinando, Paulo está dizendo nesses versos, nessas linhas, para sempre confiarmos no comando absoluto de Deus sobre a história e sobre a nossa vida. Quando uma pessoa ora sem dar graças, ela está cortando as asas da oração, de forma que essa oração não pode voar. Quando menino, quando criança, muitas vezes ouvi da minha mãe o seguinte: menino, ora direito, senão a oração vai bater no teto e voltar. Já ouviu isso também? Imagino que sim. A oração que bate no teto e volta é aquela feita por uma pessoa ingrata. No capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, encontramos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Todos os 10 leprosos do texto passaram pelas mesmas dificuldades. Todos foram esquecidos, todos foram rejeitados por suas famílias, todos foram vítimas de preconceito, mas apenas um foi grato pela cura que recebeu. O ingrato pensa que tem motivo para sustentar a sua ingratidão, mas não tem. O ingrato diz: vocês não sabem pelo que passei. Todavia, sempre existe algo para agradecer. Sempre existe uma expressão da providência de Deus na vida do cristão. A verdade é que aos incapazes de gratidão nunca falta pretextos para não a ter. A minha oração e a minha expectativa é que o Senhor abençoe você poderosamente. Lembre-se sempre de que na cruz Jesus perdeu a paz para que eu e você ganhássemos essa paz. Lembre-se sempre de que na cruz Jesus recebeu o que nós merecíamos e pela fé em Jesus recebemos o que Ele merece. Creia em Jesus e implore para que o Senhor o abençoe e o fortaleça a superar as dificuldades da vida. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.